E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Fernando Brasileiro e este é o aula de História na Web 3.0. Hoje, finalizando a nossa série sobre a formação do Estado português. Era para ter sido de passado, mas eu me esqueci de falar sobre alguns pontos que me lembraram. Bom, vou falar a eles então. Agora vai ser a parte 4, talvez mesmo a parte 5, se alguém me solicitar. Ah, faltou falar disso, tem que recapitular isso. Bom, beleza. Agora a parte 4, nós vamos falar das feitorias que os portugueses fizeram na África e também um pouquinho das especiarias. Vamos entender por que tanto agrado, tanto apreço nessas especiarias. Por favor, se inscreva no canal, deem aquela força, estamos quase chegando nos 900 inscritos. Bora chegar nos 1000 até o final do ano. Já falei demais, pessoal. E bora pra vinheta. Beleza, pessoal. Primeiro vamos falar um pouquinho das especiarias, né? As tão faladas especiarias desde a Idade Média, quando os muçulmanos e o pessoal do Oriente entrou na Idade Média lá da Europa com o nosso renascimento cultural, urbano, econômico, enfim, todo aquele manancial de conhecimento que a Idade Média estava restrita, né? Por causa da Igreja Católica. As especiarias foram um dos chamariscos, vamos dizer assim, que os orientais tiveram para adentrar nas terras da Europa. As especiarias, né, o termo especiaria vem do latim species. E essa entrada no continente europeu se deu muito a partir dos séculos 14 e 15 na Europa. Antes já estava entrando, mas aquelas feiras, tudo mais, a Idade Média ainda estava em processo de conhecer, mas o desejo dos europeus pelas especiarias que fizeram, por exemplo, Portugal, Espanha, entre os países, arrumarem rotas e colonizar a África, tentando adentrar na Ásia e tudo mais atrás dessas especiarias. Bom, ela veio a partir do século 14 e 15, mas já na Idade Média já tinha seu interesse, mas daí foi ao contrário, foram os orientais empurrando as especiarias, uma vez que agradou, bom, os europeus que foram atrás. É mesmo? Dentre os principais que a gente pode citar assim, ó, temos os de origem vegetal, são flores, frutos, sementes, cascas, caules, raízes, enfim, tudo que pudesse ser usado na culinária, além de coisas que trouxessem um aroma e um sabor adocicado, amargo, apimentado, enfim, algo que mudasse o paladar do europeu. Na Idade Média, se tinha dois métodos mais conhecidos de preservação da carne, né? Que era conservada no óleo ou na salmoura. Salmoura, cobrir de sal e manter. Até hoje, quem conhece o charque, né? Carne mais seca, desidratada. Tem até receitas que vai ao forno assim, né, e tudo mais, vai ao fogo, embrulhado no sal grosso. Bom, eles tinham também e tinham banhados em óleo. Claro, existia também a defumação e tudo mais. Contudo, existem duas teorias principais para esse agrado dos europeus pelas especiarias. A primeira teoria vem desse próprio método de conservação, que a carne acabava estragando e dava um gosto ruim. Mas, via de regra, o que acontecia é: comerciantes já desonestos não conseguiam empurrar aquela mercadoria, baixavam muito o preço, vendiam, o pessoal ia comer, estava com um gosto horrível mesmo, estava mal conservada. Então a especiaria, alguma coisa que desse aroma, um sabor diferente, bom, aquilo lá amenizava o paladar. Mas a teoria mais aceita até hoje, até por historiadores portugueses, que eu tive que dar uma lidinha, porque um contraria o outro. A ideia mais aceita aqui no Brasil da nossa historiografia é que a carne era mal conservada, o gosto era ruim, especialista para isso. Já na historiografia portuguesa, muitos relatam que a especiaria, tal qual no Renascimento cultural, que para te mostrar status, tu tinha que ter uma obra de arte em casa. Bom, em Portugal e na Espanha, entre outros estados europeus, tu ter uma pimenta, uma especiaria, um cravo, uma canela, alguma coisa que não era oriundo daquela região, alguma coisa que não era produzida, alguma coisa do exterior, principalmente da Ásia, ela te dava um status muito superior. Porque toda e qualquer especiaria, pessoal, não pensem assim, que é que nem hoje no mercado, pegar uma garrafinha de pimenta que está R$3 e pingar na comida. Não. Lá, uma das especiarias mais caras era a pimenta malagueta, que eles conseguiram lá na África. Tanto que até hoje se tem uma expressão em Portugal que se diz assim, ó: caro como pimenta. Se usava muito na época, hoje em dia é muito pouco usado, mas é uma expressão vindo daquela época, porque era tão cara a pimenta, tão cara, que ela foi referenciada como um valor muito alto, por isso caro como pimenta. As especiarias na Idade Média também, elas eram usadas para melhorar os sabores de vinho, né, aromatizá-los, carnes, enfim, em geral, e peixes quando muito salgados no inverno,
que já é difícil de salgar o peixe, né? Quem já comeu bacalhau sabe. Então assim, eles usavam para temperar, dar vários aromas. E também se usavam muitas especiarias para aqueles seus valores medicinais, chás, aqueles chazinhos que dizem que é afrodisíaco e tudo mal, aqueles fumaceiros que fazem com ervas para espantar os mal-olhados e tudo mais. Então assim, ó, tudo isso aí já estava impregnado na mentalidade da Idade Média e foi vindo durante a formação do Estado português também. Agora vamos para uma parte mais prática, pessoal. Falamos das especiarias e tudo mais, mas temos que chegar nas especiarias, temos que coletar coisas ao meio do caminho. Bom, aí então temos a ocupação da costa africana e a construção das feitorias pelo Estado português. Mas não pense que foi um negócio rápido, tá, pessoal? Ah, vamos dar a volta ali, tchum, já conhecemos toda a coisa. Não, isso foi um processo que demorou mais ou menos 53 anos para poder localizar, identificar, mapear, enfim, a costa africana, até fazer toda uma rota, pessoal. Foram diversas e diversas expedições, diversos navegadores, que eu já citei nos vídeos anteriores, mas a gente pode citar Pedro Álvares de Cabral, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Pedro de Coimbra, entre outros que fizeram várias circunnavegações e várias viagens em torno da costa africana, até ver alguns lugares bem interessantes. Só que o que eles faziam? Para evitar uma colonização, para evitar confrontos, para facilitar o negócio, eles não adentravam muito no território. Eles ancoravam na parte litorânea, faziam uma construção fortificada que serviria como entreposto comercial e uma base, vamos supor assim, para proteger os navios que fossem ali atracar, comercializar e tudo mais. Essas bases são as feitorias. Se vocês pesquisarem em Google Imagens, feitorias, vocês vão ver uma construçãozinha bacana. Lá, o que acontecia? O navio português vinha, atracava, largava mercadorias que poderia comercializar, trocar, enfim, montava um armazém, continuava essa viagem e assim por diante. Os locais eu digo, os nativos daquela região, alguns se interessassem, podiam dar um jeito de comercializar. A África não era só tribo, tá, pessoal? Tinha algumas cidades muito bem estruturadas, mas o português, o que ele fez? A partir dali, ele começou a ter um olho num comércio que antes era muito centralizado, ele era muito, como vamos dizer assim, muito da cultura africana, que eram os escravos. Os escravos, eles tinham algumas peculiaridades. Ele era mais um status social, pessoal. Ainda mais se considerarmos os escravos muçulmanos. Mas o que quer dizer isso? Não sei. O escravo, geralmente ele era um preso político de guerra, uma tribo, uma cidade, enfim, um reino, guerreou com outro. Bom, quem não foi morto, quem não foi violado, tá inteirinho ali, vai virar escravo. Dívidas também virava escravo. Por exemplo, tinha algumas tribos, alguns reinos, eu falo tribos e reinos porque a cultura africana ela é bem diversificada. Alguns cometeram adultério, às vezes a culpa é da mulher, às vezes a culpa é do homem. Geralmente a culpa caía na mulher, né? Coitado, não podia se defender mesmo. Então ela virava uma escrava, geralmente sexual, ou para trabalhos domésticos. Mas enfim, existiam escravos. Eles eram, sim, fruto de algum negócio. Mas não existia uma demanda de escravos. A partir da entrada do português, sim, eles começaram a ver o escravo como uma mão de obra interessante e a partir daí gerou demanda. Mudar para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Uma vez entrando na costa africana, ela estabeleceu um monopólio do comércio com ouro, pessoal. Criou a Casa da Moeda lá, para quê? Para cunhar uma moeda oficial, que a partir dela evitaria trambiques, evitaria cobrar um preço por tal coisa, o peso do ouro isso, o peso do ouro não. Aquela moeda tem determinado preço, quantas moedas são, e assim por diante. Assim se estabelece um padrão. Criou uma alfândega. O que isso quer dizer? Na verdade foram várias alfândegas. As mais famosas são a Casa da Mina e a Casa da Guiné. Uma vez que um barco, um navio, enfim, vai passar para comercializar ali, pegar e trocar mercadoria, bom, tem que taxar a Casa da Guiné ou a Casa da Mina, e assim, paga uma taxinha, pode seguir o caminho, faz a tua função. Lembrando, pessoal, as feitorias são construções fortificadas, não era a Casa da Mãe Joana. Então eles tinham uma boa segurança, porque ali rolava muitas riquezas. Entre os principais produtos que a gente tem da costa africana que foram para Portugal e de mais países da Europa, temos ouro em pó, marfim, a pimenta malagueta, que eu já citei para vocês, e a partir de 1441, bom, escravo. Aqui no mapinha, pessoal,
é mais para ilustrar para vocês como funcionava o sisteminha do Estado português para fazer suas feitorias e possessão de algumas terras. Bom, a região que está um laranjinha mais escuro é onde ficavam as principais feitorias. O quadradinho mais marronzinho, vocês vão ver, são as feitorias, enfim. Temos Arguim, Mitombo, Axim, Samar, São João da Mina, Ajudá, São Tomé, e temos também a capitania da Luanda, depois virou Angola. Temos também alguns pontos onde eles capturavam escravos, onde era o sal, o ouro, enfim, para vocês darem uma visualizada. Quem quiser dar um pause, estender e dar print, a hora é essa. E por fim vamos situar algumas ocupações nas ilhas do Atlântico. As principais são a Ilha da Madeira e a Ilha de Cabo Verde, onde na Ilha da Madeira eles começaram o plantio de trigo e cana-de-açúcar. Foi a partir daí que eles desenvolveram e viram que era possível, sim, plantar cana-de-açúcar em várias e várias colônias. Foi assim que eles acabaram desenvolvendo o plantio, conhecendo ele, e quando chegaram na costa brasileira, bom, começaram de vez. E a partir dali também eles começaram a utilizar muito a mão de obra escrava, que futuramente também acabaria caindo em terras brasileiras. Certo, pessoal? Esse aqui foi o nosso quarto videozinho sobre a formação do Estado português. Falamos das feitorias, falamos ocupação nas ilhas do Atlântico e falamos também das especiarias. Se você curtiu o videozinho, por favor, deixa o likezinho. Muito importante dar aquela força. Se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, por favor, dá aquela compartilhada, recomenda alguém. Ajuda a gente a chegar nos 1000 inscritos até o final do ano. Já falei demais, pessoal. E até a próxima.